A2F, bem-vindo à era digital. Oiê, eu sou Ju Ferreira e você está aqui comigo no programa Fala Caju, o programa que semanalmente traz para você tudo que existe de mais doce e gostoso nessa vida. Traz saúde, felicidade, sucesso. E hoje o programa tá mais do que especial, que eu tô aqui com o cara mais importante da minha vida, que é o meu ex-marido, meu sócio, meu parceiro de vida, Luiz Alcoba. Não posso falar muito que eu choro, hein, gente? Primeiro de tudo, Lu, obrigada por você ter aceitado o meu convite, que eu tô convidando há meses, né? Tentando, desde o programa 01, trazer você aqui. Muito obrigada. E eu queria saber um pouquinho mais sobre você, que você tem uma trajetória muito legal de tecnologia, trabalhar em empresas muito grandes e depois virar empresário. Perfeito, Ju, vamos lá. A minha trajetória começou logo após um episódio bem interessante na minha vida. Eu jogava basquete a vida inteira e eu era remunerado jogando basquete, que eu jogava federado, nos anos 90. Só que como o basquete sempre foi muito amador no Brasil, eu sempre como eu era remunerado, em certo momento um dos times deixou de me pagar. Tá. E eu comecei a ficar incomodado, porque a gente estava passando por uma crise, logo o plano pós-Collor, em 92. Meus pais estavam passando por algumas dificuldades e não conseguiam me dar tudo o que eu queria. Então, quando eu deixei de ser remunerado no basquete, eu falei, preciso trabalhar. Foi minha primeira briga com meu pai, mais importante, assim, que eu falei, pai, eu preciso receber dinheiro para fazer as minhas coisas. Ele falou, eu quero que você estude. Eu falei, pai, não dá. Ou uma coisa ou outra, ou você me dá ou eu vou trabalhar. Então eu sempre, desde pequeno, eu sempre quis seguir, Eu sempre quis seguir. Mas você continuou estudando? Continuei estudando, só que eu fui procurar meu primeiro trabalho. Então eu sempre tive essa vontade de ter a minha autonomia financeira desde muito cedo. Tá. Depois eu comecei trabalhando em lojas de shopping, pois eu era muito novo, eu tinha 17 para 18 anos, até que aos 19 anos eu consegui entrar na Oracle, que é uma multinacional de software, que é uma empresa super... Hoje ela é um pouco mais conhecida no Brasil, mas na época dos anos, em 98, 99, quando eu entrei na Oracle, poucas pessoas conheciam, e foi aí que começou essa minha trajetória com o mundo de tecnologia. Sim. Justamente por causa dessa minha ambição, quando eu entrei na Oracle em 99, abriu uma oportunidade para nós podermos, para algumas pessoas, para alguns funcionários, se transferirem para os Estados Unidos. Para trabalhar lá? Para trabalhar nos Estados Unidos, em Miami, exatamente. Tá. E eu lembro que o meu amigo que havia me ajudado a me colocar na Oracle, ele falou, Lu, tem essa oportunidade, você acha interessante? Eu falei, sim, mas eu acabei de entrar, não tenho nem 6 meses de empresa, Ele falou, Lu, eu acho que vale a pena você tentar. Tá aqui os contatos das pessoas que você tem que conversar para ver se você consegue. Daí eu acabei conseguindo falar com o diretor da empresa, a gente acabou conversando, ele me deu uma oportunidade, ele falou, eu só tenho esta vaga em aberto, se você topar esse desafio. Falei, tá bom, perfeito, topo o desafio. Gostaria só de pedir para poder fazer, na verdade era para atender governo na época, E atender governo de forma remota, eu falei, nossa, esquisito, Todos os trâmites burocráticos, tudo que existe. Porque vocês trabalhavam em Miami, mas vocês atendiam o mercado brasileiro. Exatamente. Porque era uma estrutura América Latina, alguma coisa assim. Exatamente. Então eu acabei indo para Brasília, conheci os vendedores, porque eu sempre era uma área comercial. Eu dava o suporte e também fazia a prospecção e o atendimento para algumas contas diretamente, mas também dava o suporte para os account managers, para os vendedores que trabalhavam em Brasília realmente. Consegui, fui aprovado, fizemos todos os trâmites, marcamos a mudança, foi uma coisa muito rápida, 3 meses depois eu já estava morando em Miami com 19 anos. E assim começou a minha trajetória no mundo de tecnologia. Entendi. Então, desde muito cedo, com 19 para 20 anos, eu já morava fora do país, tive que criar essa maturidade, conquistar essa maturidade muito cedo. E daí, depois disso, eu segui um caminho de 10 anos na Oracle,
na área comercial, né? A gente acabou ficando 2 anos em Miami, voltamos para o Brasil, até que em 2008 eu acabei conhecendo você na Oracle, né? E daí esse instinto, né, que você percebia que eu era meio inquieto na Oracle, que eu queria fazer um atendimento um pouco maior com o cliente, né? Muitas vezes com a demanda que nós temos nessas multinacionais, pela pressão de vender, muitas vezes você não consegue fazer um atendimento de qualidade. Isso era uma coisa que me incomodava. E daí, conversando muito com você, depois de vários vinhos, várias cervejas, todas as noites conversando, você que tem esse perfil já, a sua família já é muito mais empreendedora, você me incentivou e foi quando em 2010 eu consegui tomar essa decisão, sair da Oracle e abrir a nossa própria empresa no mercado de tecnologia. Sim, sim. Isso que você falou sobre a questão da família é bem importante, né? Porque a sua família não era uma família muito com essa veia empreendedora. Nem um pouco. Você não foi criado para isso, então você tinha um pouco dessa dúvida entre a Exatamente. Exatamente. Meu pai sempre foi um cara muito rígido, né? Ele sempre foi muito conservador, ele tinha valores muito fortes. E um dos valores dele sempre foi que ele precisava entrar numa empresa. Ele trabalhou durante 40 anos no SESI e ele tinha consultório particular. Meu pai é dentista, mas ele prestava serviços para o SESI e ele também trabalhou durante 30 anos no serviço público, né? Ele trabalhava na penitenciária. Então, ele sempre teve essa cabeça muito focada, que você precisa construir a sua carreira no mesmo local. Né? Então, eu diria para você que eu sempre tive uma ambição dessa autonomia financeira, porém, sempre tive um pouquinho dessa visão do meu pai que eu precisava construir a minha carreira. Tanto é que durante 10 anos na Oracle eu tentei construir essa minha carreira, fui muito bem sucedido, graças a Deus. Mas chegou uma hora que eu conversei com você, me deu um estalo e eu falei, tá na hora de fazer diferente. Então, Lu, agora que você contou um pouquinho da sua história, eu quero saber mais sobre a empresa. A gente vai ter que fazer um intervalo, mas na volta quero que você conte tudo. O que a gente faz, o que a gente entrega para o mercado, pode ser? Com certeza. Então fica aqui que é já. A gente vai contar tudo. Estamos de volta aqui com o Luiz Alcoba, que é o novo patrocinador do nosso programa, sócio proprietário, presidente da A2F. Quanta coisa, né? Pois é, você vê? E a gente está contando agora um pouquinho mais sobre a empresa, Tá bom. A2F. Me conta o que faz, qual é o serviço, o que a gente entrega para o mercado. Tá bom. Bom, Ju, hoje, nos dias de hoje, na verdade, o que nós fazemos principalmente é apoiar os nossos clientes nessa jornada da transformação digital. Né? Eu acho que para quem está em casa e não sabe o que é transformação digital, é justamente todas essas tecnologias que hoje o mercado disponibiliza para que as empresas tenham, de uma forma digital, consigam melhorar o seu atendimento para os seus próprios clientes. Né? Então, como exemplos, hoje a gente ouve falar muito de nuvem, que são soluções de hardware que estão dentro de um fabricante, mas a gente disponibiliza isso de uma forma
virtual, né, na verdade. A gente tem hoje um outro exemplo. Muitas vezes as empresas elas permitem que você converse com um chat, né? Eles disponibilizam aquele chat para você conversar com a empresa e obter mais respostas, por exemplo. Eu estou dando exemplos aqui mais simples para o pessoal de casa poder compreender, mas o que nós fazemos é corporativamente suportar essas empresas com uma equipe extremamente qualificada e para que eles possam entrar neste mundo da transformação digital. Hoje a gente sabe que tem muitas empresas, pequenas e médias empresas, que ainda não possuem tecnologias e conhecimento para ir para esse mundo. Então a gente apoia essas empresas, independente do seu tamanho, para elas conseguirem ter uma jornada feliz, né, na área digital. Sim, legal, muito bom. Esse mundo de informática é super grande, né? Então, quando a gente fala que tem uma empresa de informática, às vezes a pessoa acha que a gente faz manutenção de computador, né? Sim. Não é exatamente isso que a gente faz. E dentro desse grande bundão aí que você falou, desde inteligência artificial, passando por nuvem, etc., qual é o foco principal de tecnologia que você vê? Hoje a 2F a gente atua muito fortemente, Ju, em 4 unidades de negócios. A gente pensou em criar essas 4 unidades de negócios justamente para conseguir atender as demandas específicas de cada um dos nossos clientes. Né? A primeira unidade de negócios que nós temos é a 2F Control, que é uma unidade de negócios focada 100% em serviços gerenciados. O que são serviços gerenciados, na verdade? Né? É toda a parte de monitoração, sustentação, administração de ambientes. Tá, então vamos supor que eu tenho lá, eu tenho uma empresa, sou empresário, e aí dentro da minha empresa eu tenho um sistema de clientes, um sistema que emite nota fiscal. Sim. O que a 2F faz é olhar para ver se está tendo um problema com esse sistema. Exatamente. A gente tem a opção de monitorar esse ambiente de sistema de vendas, de prestar simplesmente o suporte caso você tenha alguma necessidade, algum problema neste ambiente, ou fazer a sustentação desse ambiente, que é somar os dois, né? É somar a monitoração mais o suporte. A gente analisa, a gente atua e o seu ambiente está sempre online e disponível para o mercado. Tá certo. Que mais? A segunda unidade de negócios da 2F é a 2F Performance, tá? Que é uma unidade de negócios focada em disponibilidade e performance dos ambientes de tecnologia dos nossos clientes. Então, nessa unidade de negócio, a gente foca tanto em hardware quanto em software e como permitir que os nossos clientes tenham 100% de performance nesses ambientes. Tá, então, assim, para quem está em casa, às vezes a pessoa tem uma empresa e quer saber o que é, né? Quer saber na prática o que é. Por exemplo, se eu quiser colocar no ar uma campanha nova de marketing, ou se eu estiver realmente colocando um produto novo no ar e daí eu quiser realmente ter mais disponibilidade para as pessoas poderem comprar sem que o sistema caia, é isso? É mais ou menos isso, tá. Exatamente isso. Na verdade, a gente trabalha... a palavra tuning no mercado de tecnologia é muito conhecida. Tuning, só para vocês entenderem, na verdade é quando você melhora aquela tecnologia, ou um banco de dados, ou um servidor de aplicações. Estou entrando muito tecnês aqui, pessoal, mas é só para vocês entenderem. A gente melhora a performance desse ambiente, então isso faz com que o seu usuário final não perceba qualquer problema que você possa ter no background ou por trás do que ele está vendo ali na tela do computador dele. Ah, legal. Tá ótimo. Ficou claro? Ficou super claro. Tá bom. E daí? Que mais? Daí a gente tem a próxima unidade de negócios, que é tão importante quanto as outras duas, mas que eu acho que é uma que a gente tem focado muito nos últimos anos, que é a 2F Innovation. Que eu diria que hoje ela é a principal área da 2F, eu diria, justamente porque o mercado está nesse momento de transformação digital. Então, como a gente quer apoiar, e uma das nossas missões é suportar essa jornada dos nossos clientes para a transformação digital, essa é uma das áreas que a gente mais tem focado dentro da 2F, não só para os nossos clientes, como também dentro de casa com os nossos funcionários. A gente tem incentivado muito que eles tragam inovação, que eles busquem inovação. A gente fez, o ano passado, você se recorda bem que você conduziu
de uma forma brilhante um concurso de ideias, onde a gente acabou selecionando, a gente queria ter 3 ideias, a gente acabou tendo mais de 15 ideias incríveis, a gente já está implementando 5 dessas ideias internamente para que a gente possa proporcionar isso para o mercado. Sim, então ideias de é inovação uma mesmo. unidade de negócios muito bacana. Tá bom. Então, essa questão de desenvolver coisas novas. Exato. E a última unidade de negócios? E a última unidade de negócios é a 2F Protect. Ela é uma das mais recentes unidades de negócios da 2F. A gente criou essa unidade de negócios há 2 anos, né, com o advento da LGPD. LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Foi uma lei que foi sancionada pelo governo brasileiro no ano passado, baseada na lei europeia. Tá? E desde que a gente começou a ler, conhecer um pouquinho mais da lei europeia e sabendo que o governo brasileiro já havia começado esse processo, esse trâmite da LGPD aqui no Brasil, a gente criou essa unidade de negócios, não só focado em LGPD, mas em toda a camada de segurança que a LGPD demanda para a tecnologia. Sim. Aí, nesse quesito, a gente está falando que é, por exemplo, uma empresa que tem aí um sistema e não quer que alguém, um hacker, venha de fora, não quer expor dados, é para proteger mesmo a tecnologia. Exatamente. Tá, legal. Então, ótimo. A gente vai ter que fazer mais um intervalinho e na volta eu queria falar um pouquinho desse momento e como a tecnologia pode nos ajudar. Tudo bem. Então, tá bom. Fica aqui que é já já. Voltamos aqui então com o Luiz Alcoba, que é meu sócio, meu ex-marido também, querido. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão desse momento que a gente está vivendo, né? No último ano a gente viu um grande aprofundamento da transformação digital mesmo. Por conta da pandemia, todo mundo que pôde trabalhar de casa acabou trabalhando de casa, que fez com que a gente tivesse que ter muito mais poder de processamento, né? Porque agora muita coisa que era presencial aqui tá sendo através das telinhas, muito mais dados trafegando. Quais são esses desafios que você vê nesse momento? Ju, eu diria para você que eu enxergo 2 grandes desafios nesse momento. Tá. O primeiro desafio vai muito de encontro com o que você acabou de dizer, né? Que com o distanciamento, com as pessoas tendo que se conectarem de forma remota, a segurança desses dados que são trafegados é muito importante. Como você garantir, por exemplo, que uma conversa privada numa sala minha e sua, por exemplo, numa reunião de gestão da 2F, que ninguém vai invadir essa reunião, que ninguém está visualizando essa reunião? Quais são as camadas de segurança necessárias que você precisa para que você possa ficar tranquilo que aquela sua reunião realmente está privada? Nossa, né? Agora fiquei tensa. Isso é uma coisa bem interessante. Como fazer isso, então? Né? Teve um caso nos Estados Unidos, hoje um dos principais provedores, que é a Zoom, hoje já foi resolvido, já foi contornado, mas teve que diziam que conseguiam, era possível acessar essas informações, né? Esses vídeos e assim por diante. E o segundo grande desafio, Ju, eu já volto como que a gente faz essa proteção, tá? E o segundo grande desafio, no meu entendimento, nesse momento, é como as empresas que sempre tiveram computadores dentro de casas, dentro de um data center, né? Para você, telespectador, que não conhece, não sabe o que é um data center, na verdade é uma sala onde os servidores da sua empresa ficam e onde todas as informações trafegam, né? Ele é o gerador de tudo que acontece ao redor da empresa. Tá. Né? Então, a maior dificuldade é como transferir esses dados que estão nessa sala de servidores
para uma nuvem. Aquele velho e bom CPD. Que o meu pai era gerente de CPD, Exatamente. Que era o Centro de Processamento de Dados. Exatamente. Tá. Né? Então, pode parecer muito simples, né? Você migrar para a nuvem. Né? Só que existem alguns passos a serem seguidos. Então, no meu entendimento, hoje são essas duas grandes... Eu diria para o público que são essas duas grandes complexidades que precisam ser resolvidas, exatamente. Tá bem. E aí, como que você vê essa solução? Bom, Ju, nós da 2F, nós temos duas formas, né, para endereçar esses dois temas que eu comentei contigo. Falando um pouquinho da questão de segurança, hoje nós temos um assessment que a gente realiza nos nossos clientes. Tá, um assessment é uma avaliação, né? Isso, nós fazemos uma avaliação de gestão de vulnerabilidades. O que é gestão de vulnerabilidades? É justamente uma forma da gente conseguir identificar dentro do ambiente do cliente todas as brechas que esse ambiente permite para que hackers ou malwares ou soluções de intrusão, né, que são vírus, como o mercado consigam entrar neste ambiente e talvez vazar dados, colher informações e qualquer outro tipo de coisa. Tá. Então, esse assessment que a gente realiza, essa avaliação que a gente realiza para os nossos clientes, nos possibilita gerar um relatório para os nossos clientes e mostrar, né? E após mostrar, a gente consegue gerar uma proposta com várias soluções de segurança, dependendo de qual é a vulnerabilidade que o cliente possui. Entendi. Legal. Tá? E para a parte de cloud, a gente tem uma metodologia, né? A 2F trabalha com uma metodologia que a gente desenvolveu ao longo da nossa história, né? A gente sempre trabalhou com migração de dados, com movimentações de data centers. Você precisa tirar o data center do site A, mandar para o site B. Então a gente sempre, ao longo da história da 2F, a gente construiu essa metodologia que hoje nos permite fazer uma movimentação para a nuvem muito tranquila e transparente para o cliente. A gente possui várias etapas dentro dessa metodologia, eu não vou abrir todas elas aqui, mas que caso você queira e precise de qualquer movimentação para a nuvem, pode contar com a gente que a gente vai conseguir suportá-los bem bacana, de uma forma bem legal. Que bom! Maravilhoso! Então agora você está dizendo que depois de 11 anos, você, quando saiu da Oracle, um dos seus grandes objetivos era conseguir atender os clientes de uma forma mais personalizada, com mais qualidade. Como tem sido essa experiência? Você acha que a gente está conseguindo fazer isso tudo? Me conta um pouquinho da sensação de ser empresário, de ter essa empresa no Brasil. Bom, Ju, ser empresário no Brasil é uma aventura, né? É uma aventura muito gostosa, que eu não troco por nada nessa vida. Mas você tem seus altos e baixos. Como eu brinco com você muitas vezes, é uma montanha-russa realmente. Tem momentos que você está lá em cima, tem momentos que você está em queda livre, que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Como eu arrumo a rota? O que eu tenho que fazer para consertar? Né? Eu acho que trabalhar com pessoas para mim era muito complicado no começo, mas hoje eu vejo que é a solução, né? Então, como a gente muda, né? Eu sempre fui uma pessoa muito centralizadora, você me conhece, a gente já teve várias discussões por causa disso. Sempre fui, a gente briga, viu, gente? Né? Muito centralizador, muito... já que eu pedi para o meu funcionário fazer, ele não faz, eu vou lá e faço, e ponto final. Tal, e isso até e você vai aprendendo, né? Eu acho que é o aprendizado justamente dessa montanha-russa. Você percebe que quando você está em queda livre, você precisa abraçar todo mundo que você tem dentro de casa para você conseguir ter ideias, novidades e coisas novas que você possa entregar para o mercado, né? Então, mas ser empresário é uma delícia, é uma aventura, não é para qualquer um. Todo mundo pode ser, mas tem que ter estômago e tem que saber. Vai ter momentos ótimos, vão ter momentos muito difíceis. Mas no final, você saber que aquela sua empresa gera X empregos, que você é responsável por tantas famílias, que você cria realmente várias amizades, é uma coisa muito gostosa, é uma satisfação que não tem preço. Então, Lu, eu adorei te receber. A gente vai ter que encerrar o programa. Muito chato, porque eu há meses tentando te convencer, queria falar mais umas 2 horas.
Muito obrigada por você ter vindo. Antes de encerrar, eu queria deixar uma mensagenzinha para quem está em casa, falando um pouco mais sobre esse momento, sobre tecnologia. Pode ser? Lógico. Ju, primeiramente, eu que te agradeço. Foi um prazer estar aqui. Eu acho que foi um desafio para mim, como você sabe. Mas vamos falar com o público de casa, então, essa última mensagem. Bom, para você, executivo de empresas, donos de empresa, o setor de tecnologia ele está cada vez mais desafiador e cada vez mais crítico. Ele é fundamental para a sua empresa. Então, devido a isso, pensando na longevidade dos seus processos de tecnologia, pensando na disponibilidade, pensando na segurança dos seus processos, vocês podem contar com a 2F para que vocês atinjam o maior sucesso possível nos seus negócios. É isso aí. Então, muito obrigada para você que veio aqui e muito obrigada a você que nos assistiu. A2F. Bem-vindo à Era Digital.